artista! Hoje vamos falar sobre operadores e expressões. Vamos aqui no nosso Visual Studio Code. Eu já deixei aqui a base do projeto, tá? Todos os projetos que a gente for fazer, eu vou usar essa mesma base. A gente já viu isso aqui na aula passada. Primeira expressão que eu vou explicar para vocês é um comentário. O que é um comentário? Um comentário é um trecho do código que você quer explicar alguma coisa. Entendeu? Então, por exemplo, se eu quisesse colocar um comentário aqui em cima desse método setControl_Output_CP, poderia estar escrevendo aqui, ó. Esse método faz com que o terminal imprima os caracteres da tabela UTF-8, certo? Então, é um comentário que eu quis deixar ali. E se eu quiser fazer um comentário maior, usando outras linhas de código aqui, aí eu vou usar um comentário de bloco. Aí eu faço isso daqui, ó. Posso escrever tanto aqui, ó, ou quanto em outras linhas. Então, tem a abertura e o fechamento do comentário, tá? Então, este aqui é um comentário de bloco. E um comentário nada mais é do que uma anotação que você está dizendo para o compilador falar assim, ó, ignora isso aqui. Quando você for compilar isso, transformar isso em código de máquina, ignora esse trecho aqui, isso aqui você não tem nada a ver, isso aqui é coisa minha. Agora, o primeiro operador a gente já até viu. Imagina que eu tenho uma variável aqui, número, recebe 10. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma atribuição. Então, uma atribuição de valor, ou de valores, é dada pelo sinalzinho de igualdade, né? Então, o sinalzinho de igualdade está dizendo para mim o quê? O número está recebendo, né? Estou atribuindo 10 à variável número. Então, poderia ter um cálculo, vou botar aqui um float, cálculo, recebe 10 dividido por 2. 10 não, vamos pegar número dividido por 2. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo à variável cálculo a divisão de número por 2. Então, isso daí é atribuir um valor. E nós temos também o operador aritmético. Os operadores aritméticos dentro da programação, eles seguem a mesma ordem de precedência matemática. Então, primeiro é feita a multiplicação, para depois fazer a divisão, depois a adição, depois a subtração. Então, essa ordem de precedência você tem que decorar, tá? Mas isso você aprende lá na matemática. Então, se eu quisesse fazer aqui, ó, float cálculo, recebe 10 dividido por 2. Tudo bem. Está pegando 10 dividido por 2, vai dar 5 e vai jogar ali na variável cálculo. Mas se eu colocasse aqui um mais 2, por exemplo, ele ia fazer o quê? Ele ia dividir 10 por 2, que ia dar 5, para depois somar 2. Então, o resultado aqui daria 7. Se eu quero dividir por 4, no caso, né, 2 mais 2, eu tenho que colocar aqui os parênteses, tá? Para seguir a mesma ordem de precedência matemática. A gente tem que ficar sempre ligado nisso daí. Sabendo usar a matemática lá, aqui a ordem é a mesma, tá bom? Outro operador que nós temos aqui é o módulo. O módulo, ele serve para pegar o resto da divisão. Então, int resto recebe, por exemplo, 10%2. Como é que eu leio isso daqui? Eu leio isso daqui como 10 módulo de 2. Então, o módulo ele vai me falar assim, dividindo 10 por 2, quanto sobrou? Então, se você pegar 10 dividido por 2, vai dar 5, não vai sobrar nada. Agora, se eu fizesse resto recebe 11 módulo de 2, se você dividir 11 por 2, vai dar 5, mas vai sobrar 1. Então, esse resto da divisão é o que o módulo nos entrega, né? Qualquer número ímpar dividido por 2 vai sobrar 1. E qualquer número par dividido por 2 não vai sobrar nada, né? Que a divisão vai ser exata. Então, é assim que a gente sabe se o número é par ou ímpar na informática. Mas nós podemos usar o módulo
né, para outros tipos de casos. Então, por exemplo, imagina que eu vou pegar 100, módulo de 5. Para me saber, talvez, se o número é divisível por 5, porque se der 0, é porque ele é múltiplo de 5. Então, posso usar o módulo para outras coisas, além do par ou ímpar, tá bom? Outro operador que nós usamos muito é o incremento e decremento. O que seria isso? Imagina que eu tenho aqui, ó, uma variável x, ela começou com 0. Se eu fizer x mais mais, o que eu estou fazendo aqui? Mais, eu estou falando assim, ó, pega o valor que você tem aí e soma mais um. Se eu fizer x menos menos, eu estou falando, pega o valor que você tem aí e decrementa 1. A gente usa muito incremento e decremento na programação. Mais, menos, menos. A gente vai ver isso melhor quando a gente vai programando, onde a gente vai usar isso e tudo mais. Mas sempre que você tem uma variável incrementar, né, dá um mais, ela recebe ela mesma mais 1. Eu poderia fazer atribuição, né? X recebe x mais 1. E x mais é a mesma coisa que x receber x mais 1. É a mesma coisa, tá? Só que é uma forma mais simplificada de se fazer quando você quer adicionar ou remover um número a uma certa variável. E também podemos fazer o seguinte aqui, ó. Int y recebe 10, por exemplo. Aí eu posso fazer assim, ó. Y recebe mais x. Vou mudar o x para 5. X começou com 5, y começou com 10. A gente incrementou 1 em x, ele foi para 6. Decrementou, voltou para 5. Aqui o y está valendo 10. Só que eu estou botando um mais x. Se eu botasse recebe x, ele iria ficar como 5. Só que eu estou falando assim, você vai receber atribuição, é como se eu tivesse botado um parênteses aqui, ó. Então ele vai receber o quê? O mais x. O mais x é pegar o valor de x e somar 1 e dar e entregar isso a y. Pega x, incrementa 1 e me dá o valor disso. E a mesma coisa poderíamos fazer, né, com o menos. Então, a mesma ideia, só que agora decrementando, tá? Agora vamos ver os operadores lógicos e relacionais. Eles também possuem uma lógica de precedência, tá? Uma ordem de precedência. Então, existe uma ordem cronológica para executar esses métodos, né? Essas verificações, digamos assim. A gente tem a ULA, tá? Nossa primeira aulinha lá, a gente entendeu como é que se comporta a ULA. Então, ela tem uma ordem para executar as coisas. Assim como a matemática, que a gente já viu aqui em cima, primeiro é feita a multiplicação, depois a divisão, depois a adição, depois a subtração. Para fazer essas operações lógicas, também existe uma ordem de precedência. E a ordem de precedência é a que a gente colocou aqui na tela, né? Então, vamos ver cada caso e entender melhor sobre isso, tá? Na prática. Primeira coisa, a negação. Vamos falar dele porque ele é o mais importante, entre aspas, né? É o que a ordem de precedência vai executar primeiro. Então, se eu crio aqui uma variável booleana, tá? Verdade. Botar verdade recebe falso, para começar. Agora vamos começar as atribuições dessa variável verdade em diversas situações aí, para a gente poder entender como funcionam essas operações relacionais. Eu quero saber se é verdade, se 1 é igual a 1. 1 é igual a 1? É uma pergunta que eu estou fazendo lá para a ULA. 1 é igual a 1? A gente sabe que sim, né? Mas poderia ser uma variável, né, que alguém digitou, alguma coisa assim. Estou perguntando, ó, o usuário digitou uma informação e outra, eu quero saber se uma é igual a outra. Quero comparar. Então, a expressão de comparação é utilizada igual. Tá? Então, com isso, é verdade que 1 é igual a 1? A resposta disso vai ser 0 ou 1. Como a gente sabe que 1 é igual a 1, a variável verdade vai receber 1 e nada mais. Agora, eu poderia fazer a mesma coisa verificando o quê? 1 é diferente de 1. Então, quando você vê o caractere igual, eu estou comparando se é igual. Quando você vê o caractere
né? Exclamação igual, eu estou querendo verificar se é diferente. Então, na primeira situação aqui, ó, verdadeiro, vai dar verdadeiro. Porque 1 é igual a 1. Agora, na segunda situação, 1 é diferente de 1, vai retornar falso. Simples assim, essa é a sintaxe para você verificar se alguma coisa é igual a outra ou se alguma coisa é diferente de outra. Porém, eu posso fazer a negação. O que é a negação? Então, vou pegar essa verdade aqui, ó. 1 é igual a 1, a gente sabe que 1 é igual a 1. Só que eu quero negar essa verdade. Eu quero dizer assim, olha, negue, se tudo isso aí for verdade que você está me falando, transforme em falso. Ou, se tudo isso aí que você está me dizendo é falso, transforme isso em verdade. Então, quando eu boto uma exclamação aqui na frente, em algumas linguagens você vai ver que essa exclamação é chamada de not, tá? Isso é assunto para outra aula, porque isso aí tem a ver com sintaxe. Eu estou falando o quê? Negue o que estiver aqui dentro desses parênteses. 1 é igual a 1? Sim. Então, negue isso. Se eu estou negando que aquilo ali é verdade, se transformou em falso. E se eu negasse que 1 é diferente de 1, eu estou falando que isso daqui é verdadeiro. Aliás, 1 é diferente de 1? Falso. Então, eu estou dizendo que isso aqui é verdadeiro. Aqui em cima que se tornou falso, ó. Então, nessa situação aqui, ó, 1 é igual a 1? Sim, é. Só que eu estou negando. Então, o que verdadeiro vai receber? Vai receber falso. Eu neguei o que estava lá dentro. Eu simplesmente fiz uma pergunta e a pessoa que me responde, ela tem uma resposta sim ou não. Só que dentro do que eu coloquei ali, dentro da minha variável verdade, eu não quero simplesmente a resposta da pessoa. Talvez a resposta que eu estou perguntando para ela, eu quero a negação disso, para me tomar uma atitude. Então, por exemplo, eu quero criar uma variável lá para dizer assim, eu vou sair de casa hoje? Aí eu pergunto, fulano, você vai? Aí ele fala comigo assim, eu vou. Se eu quero ir quando ele for, eu simplesmente faço. Então, se eu quero ir, ele quer, eu vou. Agora, ele vai, mas ele vai me responder sim ou não. Aí ele fala, sim, eu vou. Eu quero negar, eu quero fazer o contrário do que ele vai fazer. Então, se ele falar assim, eu vou, então eu não vou. Então, eu nego. Ele tem a resposta dele, mas eu quero negar a resposta dele e transformar em uma outra resposta para mim. Então, eu quero, eu vou? Não, eu não vou. Eu vou se ele não for. Então, essa variável, né, verdade, ela vai receber aqui, no caso, a negação de uma resposta de alguém, né? No caso aqui, 1 é diferente de 1, a resposta que foi dada vai ser negada e transformada em uma outra resposta, ao contrário do que for feito ali. Então, essa expressão negação, ela é bem bacaninha, porque ela transforma uma resposta em outra. Já essa parte aqui de comparação, ela não tem mistério. Eu posso simplesmente vir aqui e botar assim, ó, verdade, recebe o quê? Suponhamos, eu quero saber se 1 é maior do que 1. 1 é maior que 1, pessoal? Não é. 1 é igual a 1, mas não é maior do que 1. Agora, se eu botar 1 maior ou igual a 1, aí sim. 1 não é maior do que 1, mas é igual. Então, quando eu uso maior ou igual, eu estou verificando se 1 é maior ou igual a 1. O mesmo nós podemos fazer para todas essas operações aqui, que eu acho que é bem simples entender isso. Eu posso verificar se alguma coisa é maior do que a outra, ou se ela é maior ou igual, menor ou menor ou igual. São comparações simples que a gente consegue fazer. Agora, eu posso verificar uma condição bífida. Seria o seguinte, ó. 1 é igual a 1, a gente sabe que é. Agora eu quero saber assim, também, voltando àquela analogia que eu fiz sobre fulano, você vai sair hoje? Vou. Então a gente já sabe que ele vai. Agora eu quero saber assim, né? Eu quero saber se o ciclano vai. Então 2 é igual a 2, por exemplo. Então nós temos aqui uma situação bífida. Eu estou buscando saber se uma coisa é verdade e uma outra coisa é verdade.
Então, se as duas coisas forem verdade, eu vou receber verdadeiro. Se não, eu vou receber falso. E poderia ter outras condições aqui, como, por exemplo, né? E3 igual a 3. Poderia colocar caracteres aqui para poder testar. É só para vocês entenderem a lógica das operações, tá? Mas nós vamos ver isso aqui mais a fundo, mais para frente. Porém, é simples assim. Eu estou fazendo comparações. 1 é igual a 1? Sim. 2 é I, né? No caso, I. E 2 é igual a 2? É também. Então, tem o verdadeiro aqui, tem o verdadeiro aqui. E 3 igual a 3? Verdadeiro também. Então, eu tenho 3 verdadeiros. Todo mundo é verdadeiro? Verdade, aqui a variável verdade quer saber isso. Eu quero saber se as 3 são verdadeiras, mais nada. É isso que eu quero saber aqui. Se eu quisesse, podia botar um parênteses aqui também, circula nas 3. Não é necessário, tá? Nesse caso, não é necessário. Porque eu estou verificando uma coisa, a outra e a outra. E aí eu vou receber a situação das 3. Agora, se eu quisesse negar, nesse caso aqui, que eu coloquei parênteses em tudo, eu estou falando assim, ó, negue. Então, as 3 condições vão retornar true, verdadeiro. Só que eu botei parênteses, e diz assim, negue. O que vai acontecer? Verdadeiro vai receber o que é? A variável verdade vai receber falso. Eu estou negando o que está dentro do parênteses. Agora, se eu não coloco um parênteses aqui, ó, o que iria acontecer? Eu estou verificando assim, ó, negue o que está escrito dentro de 1 é igual a 1. Então, 1 é igual a 1 é verdade. Só que quem vem antes? A negação. Então, a negação vai negar o que 1 é igual a 1. Então, na verdade, a ULA vai interpretar. A primeira coisa que a ULA pergunta, eu vou negar. Ela vai chegar aqui nessa parte e falar assim, eu estou negando a próxima execução. Qual é a próxima execução? 1 é igual a 1? A ULA vai falar assim, é verdadeiro. Então, negue isso, vai transformar em falso. Então, vai acontecer o quê? As 3 são verdadeiras? Não, a primeira é falsa. A situação primeira, em ordem de precedência. Agora, se você coloca aqui o parêntese, aí não. Aí tudo bem. Eu estou pegando e validando 3 situações distintas para depois negar, beleza? A mesma coisa eu posso fazer para estar verificando se alguma coisa ou outra estão verdadeiras. Só que aí muda a lógica. Por quê? Eu quero saber se 1 é igual a 1 e é verdade. Ou, vamos botar falso aqui, ó. 1 é igual a 1? Não, é falso. Agora, ou 2 é igual a 2? É verdade. Então, se eu fizer isso, verdade vai receber o quê? 1 é igual a 2? Não, é falso. Agora, ou, então você tem um falso no lado. Agora, ou 2 é igual a 2? A 2 é igual a 2, é verdade. Então, se uma condição for verdadeira ou a outra, eu quero que você me retorne verdade, né? Porque eu não quero saber se, por exemplo, na analogia que eu fiz em relação a sair. Tem o fulano e tem o ciclano. Eu vou sair se ciclano sair ou fulano sair. Então, eu não quero saber se vai os dois. Se um ou outro ir, eu irei. Então, nesse caso aqui, ó, fulano vai? Não vai. Beltrano vai? Vai. Então, se um ou outro for, a gente vai, eu vou. Então, essa expressão ou, ela serve para você validar. Se uma coisa ou outra acontecer, você vai tomar uma decisão. E aí eu posso negar esse teste todo também, né? Colocar um not ali, né? Uma negação e dizer, ó, estou negando tudo que está aí dentro desse parênteses. Se eu não colocar os parênteses, mesmo caso anterior. Nós vamos falar agora do operador vírgula, tá? Vírgula. Não é muito comum a gente ver esse tipo de coisa, mas existe na programação e a gente tem que falar. Então, por exemplo, a gente já tem aqui em cima, ó, criadas as variáveis x e y. Eu vou vir aqui e vou atribuir o valor 0 às duas variáveis, né? Então, vou colocar x recebe 0, y recebe 0. Beleza.
Agora, suponhamos que eu quero fazer o seguinte. Eu consigo atribuir, ou melhor, vamos botar 5 aqui na x e 3 no y. Eu consigo vir aqui e fazer assim, ó, x mais igual a y. Isso aqui é comum fazer, isso aqui é bem comum. O que está acontecendo nesse caso aqui, ó? Quando você vê um mais igual, está acontecendo o quê? Você está atribuindo, né? O igual está atribuindo alguma coisa a x. Só que ele quer pegar o que está em y e somar a x. Então vai acontecer o quê? X vai receber y mais do que ele tem. X tem 5, y tem 3. Então a gente está atribuindo a x mais igual a y. Então ele está pegando 5 mais 3, né, que vai dar 8. E também daria para fazer isso daí, né, incrementando. Então, por exemplo, x receberia, né, menos igual, seria x menos igual a y, no caso. O que eu estou fazendo? Estou pegando o valor de x, que é 5, e estou retirando dele o que está em y, que daria 2, entendeu? Agora, outra coisa que a gente consegue fazer é utilizar o maldito operador vírgula. Não é muito comum você ver isso. O que seria isso? Por exemplo, x vai receber uma sequência de coisas. Aí nessa sequência de coisas, pessoal, pode haver assim 1 milhão de coisas ali envolvida. Toda vez que você vê uma vírgula ali, talvez seja uma nova atribuição, digamos assim, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, x recebe 10, x recebe o quê? A atribuição do valor 10 em x. Então, automaticamente, o que está acontecendo aqui dentro do parênteses é mudar o valor da variável x para 10. E o que x aqui lá de fora vai receber? 10. Só que aí eu venho aqui e boto, pera lá que eu não terminei, né? Boto uma vírgula, eu quero fazer mais coisas. Então eu faço assim, ó, além de eu ter mudado o valor de x, eu vim aqui e botei assim, x mais igual a y. O que está acontecendo aqui? Tudo que for executado aqui dentro, vírgula após vírgula, vai dar um resultado. Esse resultado vai ser inserido na variável x. Então, até o momento, a gente já mudou a variável x para 10. Agora eu estou falando assim, ó, já que agora x é 10, eu ainda quero incrementar em x o valor de y. E y, nesse caso aqui, quando ele chegou nesse momento, y estava valendo 3 no início de tudo, né? E depois não mudamos mais o valor de y. Mudamos o valor de x em relação a y, mas não mudamos o valor de y, ele continua 3. Então, na verdade, essa instrução aqui vai retornar para x 13. E se eu colocasse aqui mais condições, né? Nesse momento aqui nós temos o y, o x, na verdade, valendo 13. Se eu continuasse botando vírgula aqui, ó, x recebe 0. Pronto. Qual o valor de x agora? 0, mais nada. Porque ele executa. O que significa você fazer um bloco de instruções separado por vírgula? Isso aqui quer dizer o seguinte: faça isso, e aquilo, vírgula, e aquilo lá, e aquilo lá, e aquilo lá. Então, toda vez que você tem entre parênteses ali condições, e eu poderia ter uma outra condição aqui dentro, aqui, ó, entre parênteses, inclusive, verificando, fazendo toda uma ação, né? Verificando se o x fosse maior do que y, fazia isso, não, aquilo outro. Toda vez que eu tiver uma vírgula mudando o valor, por exemplo, aqui dentro do parênteses eu vou fazer assim, ó, y recebe 50. E aí eu boto outra vírgula, x recebe y. Qual o valor de x? Aqui não é dividido por y, igual. Recebe, né? Atribuindo. Qual o valor de x no final? O y, né? Aqui, ó, olhando aqui, só no final que você já sabe, porque eu já atribuí o valor 50 a y. E logo após, x recebeu y. Então, já morreu aqui para mim a situação. X vai ser 50. Então, às vezes você pega isso aqui em provas de concursos aí que são bem complexos.
tem toda uma lógica de programação, não sei das quantas. Aí no finalzinho você fala assim, ó, x recebe. Aí eles botam as pegadinhas que a galera toda cai. X recebe x igual a 0, x mais. Qual o valor de x? Outro operador muito bacana, e esse sim a gente usa diariamente, é o operador ternário. Vamos fazer aqui, ó, ternário. Esse operador, ele faz o seguinte, ele recebe um valor dependendo de uma condição. Vamos exemplificar. Por exemplo, x vai receber, eu quero receber um valor dependendo de uma condição. Então, eu faço uma questão aqui dentro, ó. Eu quero fazer uma comparação. Vamos supor que eu quero comparar se A é igual a B. Eu quero fazer uma comparação qualquer. Faço uma pergunta. Isso, uma coisa é igual a outra? É uma comparação que a ULA vai ter que resolver e vai retornar verdadeiro ou falso para a gente. Boto uma interrogação aqui. Se for verdade, eu quero que x receba uma coisa. Então, por exemplo, x vai receber 5. 2 pontos. Se for falso, vai receber 10. Ponto e vírgula. O que vai acontecer aqui, ó? Nesse caso aqui, pessoal, um ternário, ele faz o seguinte, ele faz uma pergunta para a ULA, tá? Ele faz uma pergunta. E aí, se for verdade, ele pega o primeiro dígito que você digitou aqui, ó. No caso, x é uma variável do tipo inteira, né? Então, ele vai pegar o 5 e vai atribuir a x. No caso, se for falso, ele vai pegar o 10 e vai atribuir a x. Então, o ternário ele é bem simplesinho, tá? E ele é muito utilizado. Às vezes, você quer fazer em uma linha de código uma comparação e já atribuir um valor a uma variável. Então, eu só quero saber o seguinte, A é igual a B? Porque se A for igual a B, eu quero que x receba 5. Só que se não for, eu quero que x receba 10. Só isso, mais nada. É só isso que eu quero fazer. Então, o ternário ajuda muita gente nessas atribuições de valores, onde a gente tem que comparar dois numerozinhos, né? Quero comparar uma coisa com a outra, dependendo da comparação que aconteceu, essa variável vai receber um valor ou outro. Então, isso se chama ternário. Existem outros operadores de expressão, existem outros tipos de variáveis, existem tudo isso. Só que a gente não pode avançar numa coisa onde vocês não estão preparados ainda. O ternário, já avancei numa coisa que não deveria avançar, que é uma comparação. O que é uma comparação? A gente não viu ainda, mas a gente vai ver na próxima aula o que é uma comparação. Programar é arte. Valeu!